História. Os Incas. Origem do povo Inca. Há várias versões sobre a origem do povo Inca, de origem peruana. Entre os mitos de fundação que foram registrados por cronistas espanhóis está o que a origem dos Incas se relaciona com a região do lago Titicaca, onde, segundo o mito Manco Cápac, fundador da dinastia Inca, teria sido enviada à Terra pelo Sol, que lhe conferido a função de difundir o culto a ele e dirigir o estado de Cusco. Império que alcançou territórios muito além do atual Peru. Acredita-se que essa origem esteja nas populações do Vale de Cusco, no início do século XV, e que começaram uma expansão de seu território com base na conquista e dominação de outros povos da região. Em poucas décadas, constituiu-se um verdadeiro império que alcançou territórios muito além do atual Peru e teve provavelmente até 10 milhões de habitantes sob seu domínio. Sociedade e economia. As populações andinas, de modo geral, estavam organizadas em aldeias construídas sobre rochas ou no alto da Cordilheira dos Andes. Praticavam a agricultura e a criação de animais como alpacas e lhamas. Cada aldeia era formada por um ailu, conjunto de famílias que se reunia por ter laço de parentesco ou por aliança. O chefe do ailu era denominado curaca e era o responsável pela organização do trabalho e da comunidade geral. Por ser uma sociedade hierarquizada, havia entre os curacas aqueles que eram superiores. Agricultura. As tarefas domésticas eram conferidos às mulheres, enquanto os homens ficavam a cargo de atividades na lavoura e no artesanato, tecelagem, cerâmica, etc. Entre os vários vegetais cultivados, destacavam-se a quinoa, o milho, a batata doce, o tomate, o algodão e a mandioca. Para cultivá-los, era preciso fazer terraços nas encostas das montanhas. O imperador, considerado mediador das relações entre o mundo terreno e espiritual, ao ser nomeado, o imperador passava a ser considerado filho do sol. Itipichurim, tanto era assim que, ao se tornar soberano, o imperador não mais poderia ter ascendentes ou descendentes, isto é, ele não poderia mais reconhecer seus genitores ou filhos como tais. Isso mostra a importância não somente política, mas também religiosa, do imperador na sociedade Inca. Fortaleza Sanzahuamã. A sede do império ficava na cidade de Cusco, no Peru, que pode ter abrigado 60 mil habitantes. Nela ficava a fortaleza Sanzahuamã, feita para abrigar guerreiros que protegiam a cidade, e ainda o Templo do Sol Quirocancha, demonstrando a importância da capital também como centro religioso. A figura do Sol era tão importante que havia comemorações em sua honra.
os quipos. A estrutura socioeconômica inca dependia essencialmente da população, pois era uma sociedade organizada na força de trabalho para o cultivo nas lavouras e na criação de animais. Por esse motivo, os incas faziam controles demográficos periódicos. Para isso, os incas utilizavam os quipos, um sistema numérico próprio que desenvolveram. Consistia em cordões, nos quais davam nós e torciam para qual de uma forma, indicando quantidades numéricas decimais. A altura dos nós dos cordões e as diferentes cores também expressavam informações numéricas específicas. O calendário. Os incas desenvolveram um calendário cuja duração do ano correspondia ao ano solar. Algumas questões relacionadas a ele permanecem indefinidas, mas sabe-se que os incas temiam os eclipses, pois acreditavam que eram momentos que ameaçavam a sobrevivência de todos. As cidades incas. Os incas construíram grandes centros urbanos. Além de Cusco, um dos centros que se destaca é Machu Picchu, com um complexo arquitetônico localizado a 130 quilômetros da capital inca. As ruínas da cidade, que também tinha área destinada à agricultura e à criação de animais, mostram-nos aspectos do cotidiano de seus habitantes, estábulos para a criação de animais, como lhamas e, ainda, espaço de uso diário, como cozinhas, banheiros, entre outros. Comunicação entre as cidades. A comunicação entre as cidades era feita por uma ampla rede de estradas que possuía postos de correios denominados tampos, onde as pessoas eventualmente se abrigavam em viagens e onde ficavam mensageiros que passavam as mensagens de um tampo para o outro. Objetos do uso diário. Vestígios arqueológicos encontrados ao longo do território inca indicavam alguns costumes do seu dia a dia. Pratos, vasos, vasilhas, talheres, ponchos e chales são alguns desses objetos. As matérias-primas da tecelagem eram algodão e da lã da alpaca. A tintura era feita com corantes naturais. A decoração das cerâmicas e dos objetos têxteis privilegiava as formas geométricas. Um fato importante é que os incas dominavam a metalurgia de metais, ouro, prata e cobre, como é possível observar a foto da ilhama feita de ouro. Os povos andinos, na atualidade, embora o Império Inca tenha chegado ao fim, muitos povos nativos continuam a habitar a Cordilheira dos Andes. Vamos conhecer um povo que vive atualmente no Lago Titicaca. O 3 em 3 de hoje vai te mostrar 3 atrações para você fazer aqui na região do Lago Titicaca. Depois de passar por Arequipa e pelo Vale do Colca, partimos para Puno, a principal cidade base para quem quer visitar o lago navegável mais alto do mundo. E foi exatamente ali, nas águas calmas do Titicaca, que tivemos os momentos mais excêntricos e inesquecíveis da viagem.
Rapaziada, agora a gente está embarcado para a Ilha de Urus, a ilha flutuante mais próxima aqui de Puno, e é lá que a gente vai começar a ver o que tem para se explorar aqui pelo Lago Titicaca. Depois de navegar uns 20 minutos pelo lago, chegamos ao primeiro destino do dia, as flutuantes e inacreditáveis Ilhas de Urus. Lá, fomos recebidos pelo Guilherme, considerado o presidente da ilha, que nos contou um pouco sobre o modo de vida e a história do local. Tudo isso no idioma dos habitantes, o Quechua, que foi prontamente traduzido para o espanhol pelo nosso guia Fred. Olha que impressionante, ó. Tudo aqui nas Ilhas Flutuantes de Urus é artificial e feito manualmente, artesanalmente. Tanto a ilha em si, quanto as casas, tá vendo? E os barcos também, o meio de transporte deles. Obviamente agora eles estão se aproveitando do turismo, tem barcos rápidos, mas na essência eles fazem tudo absolutamente de palha e acabou criando um estilo estético, sem querer, que é absolutamente lindo. Os visitantes podem fazer passeios nos tradicionais barcos feitos em junco, comprar os artesanatos produzidos na ilha ou simplesmente ficar contemplando o visual surreal enquanto toma um chá de munha ou coca. Chegando, rapaziada, chegando na ilha de Taquile, parece ser aquela ali na frente. 2 horas de barco, paisagens sensacionais. A verdade é que mesmo que a ilha não seja tão legal, o trajeto já vale a viagem. Taquile é uma ilha que mais parece um país à parte. A população, de cerca de 2.000 habitantes, vive de uma forma completamente única, com seus próprios hábitos, regras, culinária e até mesmo um código de vestimenta. Bom, depois de desembarcar aqui na ilha de Taquile, agora a gente faz uma trilha de aproximadamente 50 minutos, que nem dá pra ver passar porque olha esse visual, e ele vai nos levar até o ponto mais alto da ilha. E depois de subir a mais de 4.000 metros de altitude, nada melhor do que um chá de munha para reduzir os efeitos do soroche, e um almoço preparado pelos locais com direito a uma deliciosa sopa de quinoa e muita Inca Kola, o refrigerante mais vendido do Peru. Durante a refeição, o guia ainda nos contou sobre os costumes e a diferença nas cores dos gorros, que indicam se o homem é casado ou solteiro. E para fechar com chave de ouro nossa visita por lá, tivemos uma apresentação de dança típica. A cerca de 30 minutos de Puno, fica o complexo arqueológico de Silustane. Essa é uma das principais atrações aqui da região, e aqui você vai encontrar as torres funerárias da era Inca e pré-Inca. Depois de passar por Urus e Taquile, seria difícil ser surpreendido, mas o complexo arqueológico de Silustane conseguiu o feito. Ali eram sepultados os corpos dos endinheirados do reino de Colha, juntamente com suas joias e objetos preciosos. E apesar das torres terem sido danificadas por raios, dá para se ter uma ideia da grandiosidade e importância das tumbas funerárias. O local também não foi escolhido à toa. Ele fica debruçado sobre o lago Umágio, com uma vista privilegiada e de tirar o fôlego, literalmente, dos vivos que visitam o complexo. Povos indígenas da América do Norte. A América do Norte é formada por México, Estados Unidos e Canadá. Já estudamos a população que vive no México, então conheceremos, neste módulo, algumas populações indígenas dos Estados Unidos e Canadá. Muitos povos têm origem nessa região, entre eles Siouxes, Cheyenne, Inute, Cree, Chippewa, Panue, Iuá, Xumá, Kiowa, Comanche e Navarro. Tradição oral. Os povos indígenas da América do Norte, assim como a população indígena do Brasil, não conheciam a escrita. Portanto, o que se conhece a respeito de sua história é com base na oralidade, isto é, na transmissão da história e de conhecimentos por meio de histórias e relatos orais. Essa oralidade se manifesta em ensinamentos que hoje
podem ser conhecidos. Vejam um exemplo que expressa a relação que os povos indígenas norte-americanos cultivavam com a natureza. Costumes e crenças. A relação com a natureza está presente, pois, por muitos séculos, foi dela que os povos americanos retiraram seu sustento para a sobrevivência. Povos do extremo norte do continente, como os Inuits, também conhecido como esquimós, termo criado pelos colonizadores, alimentavam-se principalmente dos peixes e mamíferos marinhos. Para se deslocar por essa região, onde o frio é intenso e há uma alta camada de neve, eles utilizavam trenós puxado por cães. Seus costumes e habitações. Embora em clima um pouco mais ameno, os povos Cree e Chippewa viviam em habitações com cobertura de peles de animais, por exemplo, de alce e cervos. Ao caçar esses animais, eles conseguiam tanto as peles para suas casas e vestes, como a carne e a gordura para se alimentar. Suas moradias eram feitas de formas de cones e denominadas tipis. Além dos povos que viviam em regiões frias, havia também aquelas que viviam em regiões mais quentes e secas, como o caso dos Hopi. Eles viviam no sudeste do atual Estados Unidos, onde desenvolveram o sistema de irrigação necessário por causa da escassez de chuvas. Suas casas eram de abade, tijolos de argila seco ou cozidos ao sol, e tinha até terraços. Indígenas norte-americanos na atualidade. A população nativa dos Estados Unidos e do Canadá promovem com frequência encontros conhecidos como Popol Vuh, que acontecem em diversos lugares. Trata-se de um festival de grande importância, pois além de proporcionar a interação entre os povos participantes, promove o contato de não indígenas com a cultura tradicionais norte-americanas. No evento, os povos compartilham suas danças e canções por meio de instrumentos musicais como tambores e dos cantores, que divulgam as canções de suas culturas. Entre as danças estão aquelas de caráter religioso, cultural e social. E aí, os povos que a gente acabou de ver nessa sequência. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.